Vamos ver se você consegue abaixar aí, isso aí, aqui embaixo. Certo? Isso. Isso. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou precisar de água. Então, deixe-me aguardar a água, porque eu vou precisar desde o princípio. Eu tenho tido problemas da voz esses dias e preciso da sua colaboração nesse sentido. Estão me ouvindo todos tranquilamente? Ok, chegamos. Bem, vocês podem abrir a sua Bíblia, pelo menos, em 2 Pedro. Pode levantar mais um pouquinho. Tá bom? Ok. Segunda Pedro, capítulo 1, e versículos 3 e 4. Bem, vamos ler desde o princípio da epístola. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Deixe-me parar só um momentinho. Eu estava ontem olhando para esta introdução do versículo 3, visto como. Não é uma expressão que tenho visto muitas vezes em português, né? Visto como. Mas tentei imaginar qual seria o sentido disto no seu contexto. E depois de muito refletir sobre isto, cheguei à conclusão que, voltando para o versículo 2, quando ele está saudando esta igreja, ele diz graça e paz, que seria a saudação normal daquela época. Mas o que é interessante a respeito desta saudação é o fato que ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. O que é que permitiu com que a graça e a paz fossem multiplicadas nessa situação? E era isto que eu cheguei à conclusão no versículo 3, porque houve uma manifestação tremenda do poder de Deus. Diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que tremendo
grupo de versículos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Esta é a mensagem que nós temos para contemplar esta manhã. Nós estamos vivendo numa época quando diariamente e de vários momentos de cada dia, nós estamos enfrentando as questões da vida. E para nós aproveitarmos dessas questões da vida, nós precisamos de uma orientação sadia. Nós estamos vivendo numa época quando, sem dúvida, você tem ouvido esta expressão que não temos hoje em dia verdades absolutas. Eu encontro ainda nas Escrituras verdades absolutas. Então, muito depende da perspectiva de Deus, como é que nós vamos enfrentar essas questões da vida. Se nós temos apenas as perspectivas humanas, estamos perdidos. Mas se a gente tem uma perspectiva divina que nos criou, nós temos esperança. E eu tenho encontrado tanta esperança nesses versículos. Eu espero que Deus me permita transmitir isto de uma forma clara para vocês esta manhã. Nós precisamos entender a vida do ponto de vista de Deus. E a razão por que precisamos entender a vida do ponto de vista de Deus é que nós temos que viver esta vida como Deus tensionou que ela fosse vivida. E a única maneira de entender isto é por meio da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo entendeu isto. E quando ele estava com os seus discípulos, na véspera de sua morte, ele transmitiu alguns pensamentos muito importantes nesse sentido. E ele encerrou essa parte com uma oração. Eu gostaria que vocês segurassem no seu lugar aqui e olhassem comigo em João capítulo 17. Eu quero que a gente veja versículo 17. João 17 e versículo 17. Ele está orando a favor de seus discípulos e ele diz: santifica-os na verdade. Por quê? A tua palavra é a verdade. Notem bem que não diz apenas é verdade, diz é a verdade. E este trecho faz questão de salientar isto. A gente não pode evitar de ver isto. Então, quando ele diz a verdade, santifica-os na verdade, a verdade é a palavra de Deus. Portanto, nesta palavra nós temos uma verdade absoluta, algo em que a gente pode confiar. Há muitos anos atrás, eu estive num acampamento, eu acho que fui pego de surpresa, que nem Elani essa manhã. Eles pediram que eu trouxesse uma pequena
meditação para os jovens naquele acampamento. Era um acampamento de canoas e a gente viajava todos os dias de canoa. E foi muito interessante isso, mas aquele dia, pensando no que eu diria para estes jovens, o que chamou a minha atenção foi um salmo. Esse salmo está em capítulo 36 de Salmos, em versículo 9, onde diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz eu vejo luz. Pense comigo nesta última frase, na tua luz. A qual luz ele está se referindo? Na tua luz eu vejo luz. A qual luz ele está se referindo? Na tua luz. Alguém tem uma sugestão? Jesus? Bem, eventualmente sim, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele está se referindo à palavra, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso. Na tua luz, na tua palavra, eu enxergo coisas. E eis a razão por que nós estamos lidando com esse trecho esta manhã, porque aqui nós estamos enxergando um trecho das Sagradas Escrituras. Acaba sendo um dos meus prediletos. Não é por causa disso que eu escolhi o trecho esta manhã, porque eu tenho muitos trechos prediletos. Mas o que esse trecho é tão importante para mim é para viver neste mundo. Eu não preciso viver a vida segundo a opinião dos outros. Eu não preciso viver esta vida baseada em sentimentos meus ou sentimentos dos outros. Eu não preciso viver esta vida baseada em emoções, porque emoções mudam toda hora. Eu quero algo fixo, eu quero algo em que eu possa enfiar as unhas e os dentes, e isto vai me trazer uma base sólida para minha vida. Então eu preciso da palavra de Deus, e é por causa disso que eu escolhi esse trecho esta manhã. Agora, pensando nisso, gostaria que vocês lembrassem: na tua luz eu vejo luz. Eu começo a entender as coisas, eu começo a enxergar a vida de outra forma. Versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro é um dos apóstolos que chamou muito a nossa atenção para a palavra de Deus. Se você voltar para 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 2, ele demonstra isso. Ele diz: desejai ardentemente
ardentemente. E realmente a frase como crianças recém-nascidas está no lugar errado aqui, nesse trecho. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E você diz, mas eu creio que eu já era salvo. Esse assunto de salvação é muito interessante no Novo Testamento, porque tem vezes vou pedir que vocês orem pela minha voz. Tem vezes no Novo Testamento onde ele usa o termo salvação no passado. Há outros trechos quando ele usa salvação no presente. Outras vezes ele usa salvação no futuro. E você tem que entender qual é o verbo, em que tempo está sendo usado este verbo. Quando ele diz fomos salvos, está falando a respeito da santificação. Ele está falando da justificação. Isto aconteceu de um momento para o outro. O momento que cremos em Cristo Jesus. Fomos salvos. Ponto final. Mas quando ele usa este verbo no presente, ele está falando de um processo onde nós estamos sendo santificados. Aquele versículo que nós lemos em João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando é usado no presente, está falando sobre a santificação. Quando ele usa este verbo no futuro, ele está falando sobre a glorificação, quando nós estaremos com o Senhor e estaremos completamente livres do pecado. Então é muito importante que você entenda em que modo do tempo do verbo ele está usando o trecho, o sentido da palavra salvação. Aí ele termina a 2 Pedro dizendo em capítulo 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória, tanto como agora como no dia eterno. Note bem que ele continua falando sobre crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. O crescimento começa o dia que nós abraçamos o Evangelho. O crescimento continua até o fim da nossa experiência cristã. E eu vou dizer alguma coisa, eu acho que o crescimento vai continuar na eternidade. Porque é que vamos entender as coisas como deveríamos entender. Agora os nossos pensamentos vão estar mais claros e compreensíveis. Não vamos ter a preocupação dos pensamentos humanos, mas apenas o que Deus tem para nos dizer. Então, Pedro está querendo dizer algumas coisas muito interessantes nesse trecho. Nós vamos descobrir que ele está falando a respeito de promessas que são muito grandes e que são significativas na nossa vida. E como precisamos lançar mão dessas verdades nos dias em que nós estamos vivendo? Nós precisamos disso. Precisamos de uma rocha. E é interessante nas Escrituras quantas vezes o nosso Deus é mencionado como sendo uma rocha.
é onde a gente pode abrigar, onde a gente pode se esconder, onde a gente pode se proteger. E eu quero que vocês entendam esta manhã que da mesma forma como o nosso Salvador é suficiente, não precisamos de outro. A nossa salvação é suficiente, não precisamos acrescentar nada a esta salvação. A palavra de Deus é suficiente, não precisamos de nada acrescentado às Escrituras. Infelizmente, hoje em dia, muita coisa está sendo dita. Por exemplo, se você não estudar a psicologia, você não vai entender as coisas. Se você não estudar a sociologia, você não vai entender as coisas. Eu vou te dizer, eu entendo muito mais por meio da palavra do que por qualquer outra fonte de informações. Este livro é suficiente. Acho que perdemos um pouco o sentido da influência, do impacto desta palavra hoje em dia. Por que eu digo isso? Veja bem, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a quê? Que conduzem a quê? A vida e a piedade. A primeira menção da palavra vida está falando da vida física. Então, estas muito grandes e lindas promessas de Deus nos conduzem à vida física de acordo com os propósitos de Deus e da mesma forma como conduzem a vida corretamente vivida, conduzem também à piedade, à nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente temos achado que a palavra de Deus é só para a vida espiritual. Mas envolve a vida física também. Volte comigo no versículo 3. Vamos despedaçar este versículo. Vamos desmontar este versículo esta manhã para que possamos entender tudo o que existe aqui. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando ele diz, pelo seu divino poder nos têm sido doadas, a quem se refere este pronome nos? A nós. Aqueles que têm confiado na pessoa de Cristo Jesus como seu Salvador. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Quando ele diz, pelo seu divino poder, este poder é de quem? É de Deus. Portanto, ele é o assunto desse trecho. E diz que quando Deus está agindo aqui, diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Você vê que esse Deus está doando alguma coisa, ele está dando alguma coisa. À luz da palavra de Deus, isto se chama graça. Graça é quando a gente recebe algo que não merecemos. E este Deus, em seu divino poder, tem dado a nós certas coisas que são necessárias para a nossa vida. Esta é a graça de Deus. A gente começa com a graça,
A salvação chegou a nós pela graça, mas o que muitas vezes não entendemos é que a vida espiritual continua sempre baseada na graça de Deus. Essa vida foi dada a mim e foi dada a você. Agora, uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo ler isto corretamente. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas quase todas as coisas. Está certo? A sua Bíblia é diferente da minha? Deixa-me ler de novo. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas a maioria das coisas. Está certo? Não, diz todas as coisas. A soma de todas as coisas. Em outras palavras, tudo que eu preciso para a vida física, tudo que eu preciso para a vida espiritual veio de Deus e veio pela graça. Eu não merecia isto. Isto é de suma importância. Quais são essas coisas? Bem, são coisas que conduzem a vida e a piedade, que me permitem viver da forma que agrade a Deus. Deus tensionou que a vida minha fosse vivida em dependência dele. Não sei se vocês já perceberam, mas a primeira coisa que Deus fez quando Ele criou Adão e Eva, Ele virou e falou com este casal. Por que Ele falou? Porque Deus nunca planejou que este homem fosse viver a sua vida por conta própria. Você vai viver a sua vida dependente de mim, recebendo de mim instruções que são importantes, porque vocês não sabem o que a vida tem para vocês. Então, eu que sou o Criador, eu vou instruí-los por meio da tua palavra. Ele continua fazendo isso. E eis a razão porque diz todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Será que este versículo está nos dizendo que Deus vai nos dar tudo o que é necessário para o nosso sustento físico, para poder realizar a vontade dele? Eu creio que sim. Mas será que ele está dizendo que nunca vamos ficar com fome ou com sede? Não, ele não está dizendo isso. Mas quando mais esperamos e quando mais necessitamos, ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Ele pode fazer isso de várias maneiras. Ele pode fazer isso através de uma saúde que não permite você gastar tanto dinheiro em medicamentos. Ele permite isso através de um emprego que você tem. Ele abriu a porta para isso acontecer. Ontem a gente estava preocupado com uma nora nossa que estava tendo dificuldades em ter um emprego e conseguiu um emprego de uma forma que não esperava, através de uma amiga dela e através da médica da amiga. E a médica se entusiasmou com esse contato e já está servindo, ganhando o seu salário digno. Deus tem estes meios que Ele tem para que Ele possa suprir, para que Ele possa, como diz aqui, conduzir a vida física e a vida de piedade. Da mesma forma que Deus faz isto na vida física, Ele faz isto na vida espiritual. Sábado à noite, eu e a minha esposa
conseguimos ver um filme muito interessante na televisão a respeito da Segunda Guerra Mundial. Acredite se quiser, mas nasci durante essa guerra. E esses dias achei uma história na internet que muito chamou a minha atenção. Porque naquele ataque pelos japoneses, naquele Pearl Harbor, o navio de guerra desses homens foi atingido. E a única coisa que eles conseguiram salvar era um tipo de bote ou barco inflável para socorrer as suas vidas. Veja como Deus providencia as coisas. Não? Só que ao entrar nesse bote, eles não tinham comida. Mas a única coisa que um dos soldados descobriu no uniforme dele é que ele tinha uma cópia do Novo Testamento. Eu lembro disso, porque quando eu era criança, muitos dos soldados partiram da nossa igreja e voltavam para a igreja, e numa dessas ocasiões me mostraram um desses Novos Testamentos que cabia aqui, mas uma das capas era de aço, para que nenhuma arma penetrasse e atingisse o coração. E muitos foram protegidos por causa desses Novos Testamentos. Mas esse homem descobriu que o Novo Testamento ainda estava no uniforme dele. Tirou e começaram a ler o Novo Testamento. Isso foi interessante porque começaram em Mateus, logo eles estavam em Mateus capítulo 6, e estavam falando sobre a provisão de Deus, e deixe-me só ler isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você acha que eles andavam ansiosos? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Então, eles começaram a fazer isso. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eles resolveram se apropriar dessas promessas de Deus. Deus diz que Ele vai providenciar, então vamos ver como que Deus vai providenciar. E de repente vem pousando na cabeça de um dos homens uma ave. Pegaram a árvore, despedaçaram a árvore e comeram a árvore. Mas precisamos também, mais do que de comida, precisamos de água. E alguém enxergou uma nuvem sendo formada no céu na direção deles. Eles tinham um tipo de balde que ficou dentro daquele bote. Eles aproveitaram quando choveu, encheram o balde de água durante a chuva e beberam dessa água. Você acha que Deus providencia as coisas? Você cuida das aves do céu, Ele cuida. Não é que Ele vai fazer isso na sua vida, necessariamente, certo? Mas estou dizendo a respeito da provisão de Deus. Tinha dias quando peixes voavam para dentro do bote. Simplesmente mataram esses peixes e comeram os peixes. O nosso Deus estava providenciando. É isso que esse versículo está dizendo. Irmãos, se a gente vai levar a sério o que Deus está dizendo em sua palavra, estas verdades, essas promessas,
existem para nós também, para serem apropriadas por nós. Eles creram nisto, eles levaram isto a sério e eles descobriram que Deus poderia cuidar de suas vidas. E à medida que Deus cuidou da vida física deles, Ele poderia continuar, com certeza, cuidando da vida espiritual. Eu acho isto tremendo. Os meus pais me deram apenas livros para meus aniversários e presentes de Natal. Meus pais nunca tiveram muita coisa na vida, nunca tivemos uma casa própria, nunca tivemos um carro. Mas o que eles tiveram eram livros, e esses livros eram biografias missionárias. É uma das razões por que estou no campo hoje, por causa dessa influência na minha vida. Eu convivi as verdades que esses homens se apropriaram na sua própria vida, e eu disse, Deus pode fazer isso na minha vida. Posso contar uma pequena história nesse sentido? Eu fui para uma pequena cidade, quando eu era solteiro ainda. E eu fui ajudar uma casa de oração. Eles não poderiam me ajudar financeiramente falando. Mas o que eles me deram eram ovos. Olha, a minha casa estava sempre cheia de ovos. Eu fritava ovos. Ovo poché. Não sei que tipo de ovo, mas eu sabia aprender e comer naquele tempo. Mas Deus usou esses ovos na minha vida para me formar. Ele estava cuidando da minha vida física e ao mesmo tempo Ele estava cuidando da minha vida espiritual. Eu nunca vou esquecer desses momentos na minha própria vida. Mas Deus diz que Ele vai cuidar de nós. E uma das coisas que eu aprendi nesses livros é que muitos desses servos de Deus conviveram com tempos de problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de preocupação, problemas de medo. Tudo isso foi uma alimentação importante na minha vida, na minha formação. Eu louvo a Deus por esses livros. Porque eu aprendi através destes homens que eu poderia ter uma experiência semelhante nas coisas de Deus. E é isso que Ele fez. Da mesma forma, não sei se vocês sabem, mas grandes homens como Spurgeon e outros eram homens que conviviam com depressão. Muitas vezes eles tinham que ser empurrados para dentro do púlpito para que eles pudessem pregar, porque não estavam em condições por causa de depressão. Mas Deus usou esses homens, Ele cuidou deles. Amém. As suas promessas são muito grandes e preciosas. E como eles se apoderaram disto, nós podemos nos apoderar também dessas mesmas verdades. Agora, continue comigo no versículo, o fim de versículo 3. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Onde vou aprender que Deus tem me dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade? Eu aprendo essas coisas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E como é que Ele fez isto? Onde está esse conhecimento de Deus?
Está na sua palavra. Eis a razão porque você precisa se aprofundar nas Escrituras. Você precisa saber com que tipo de Deus você está lidando. Não baseie isto no seu achômetro. Não invente um Deus na sua mente. Mas fique por dentro das Escrituras e descubra o que é este Deus, o que Ele é capaz de fazer em sua vida. Isto é de suma importância. Por quê? Pelas quais Deus tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Essas palavras indicam propósito. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Isso não quer dizer que você vai se tornar como Deus. Mas como no fim de versículo 3, ele fala para a sua própria glória e virtude. Isto está falando do caráter do nosso Deus, a essência do nosso Deus. É isto que você aprende através das Escrituras. Você vai sendo transformado pela aplicação dessas promessas em sua vida, nesse mesmo caráter, nessa semelhança à pessoa de Cristo Jesus. Você vai se tornar cada vez mais semelhante ao seu Deus. Esse é o propósito das Escrituras. Eis a razão por que você tem que conhecer a palavra de Deus, para que por elas os torneis coparticipantes. E isso quer dizer que você começa a participar de tudo isto. Você começa a compartilhar com Deus, porque o maior interessado em você crescer espiritualmente é seu Deus. E você começa a se envolver, se engajar neste processo de crescimento, onde você se torna cada vez mais semelhante ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontece como resultado disto? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E você começa a limpar a sua vida para que Deus possa usar você de uma forma incrível. Que, meus queridos, vocês possam lançar mão. Deus deu todas as promessas gratuitamente, pela sua graça. Pelo seu divino poder, Ele quer operar essas promessas em sua vida para que você se torne como Ele. Para que você enxergue a vida como Ele. Para que você viva a vida como Ele vive. Que Deus possa usar a sua palavra esta manhã para ministrar aos nossos corações nesse sentido. Amém. Deus nos deu essas promessas, todas elas, para o nosso crescimento espiritual. Amém. Que você possa desejar ardentemente a palavra de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos a Ti pela Tua palavra. Amém. Obrigado por ter lembrado de nós. Obrigado por ter deixado algo em forma escrita, onde poderíamos ponderar essas verdades nas Escrituras. Verdade. Porque este desejo de se apropriar desta palavra, esta palavra pura, esta palavra não adulterada, ó Deus, é esta palavra que nos traz convicções hoje em dia, em que podemos
nos firmar. Isto vai mudar a nossa crença, isto vai mudar a nossa confiança em Ti. Isto vai nos dar uma razão de viver hoje em dia. Porque ao redor de nós estamos cercados de incertezas. Ninguém pode confiar em nada. Mas nós temos a Tua pessoa, nós temos a Tua palavra. Nós temos a verdade. Ó Deus, que isso venha nos fortalecer durante esse dia, durante essa semana e durante o resto da nossa vida. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.